Olá pessoal, aqui é o professor Alfredo. Nós estamos aqui para fazer uma revisão desse conteúdo do nosso primeiro mês de aula, ou seja, é referente à unidade 4, ou seja, a partir da página 168, o capítulo 13, que tem o título Entre o Bem e o Mal, ou onde a gente vai ver questões sobre a ética e a moral. A primeira questão, são os valores. O que são os valores? Então aí já vem um conceito do Morente, que a gente tem no livro também, que diz que os valores não são, ou seja, não existem, mas valem. Uma coisa é valor, a outra coisa é ser, ou seja, outra coisa é existir. Dessa forma podemos qualificar o valor como uma característica agregada à coisa. Nós temos coisas, nós temos um juízo sobre a realidade, porém temos um juízo sobre os fatos ou valores que nós atrelamos a essa realidade. Então, um juízo da realidade parte do fato de que a caneta existe, que a moça existe, que o quadro existe, é um juízo sobre a realidade, quando a gente atribui uma qualidade sobre esta realidade. Também atrelamos um juízo de valor. Ok? Então, são julgamentos que a gente faz. Sobre a nossa ação, como é que nós julgamos a nossa ação? Ações positivas ou ações negativas? Se eu ajudo alguém a atravessar um velhinho a atravessar a rua, carregar os pacotes, eu vou dizer que tem um valor agregado, é um valor ético, um valor moral. Então, ele é socialmente aceito como conveniente. Jogar lixo no local correto, no lixeiro, também é um valor que nós temos como um valor positivo. Deixar a sala arrumada ao final da aula, não deixar lixo no chão, são valores que a gente considera positivo. O mundo cultural é um sistema de significados estabelecidos, onde a gente aprende a se comportar. Então, os valores, eles são herdados. Os valores não nascem com a gente. Nós aprendemos a conceber valores. Ok? Deixar isso bem claro também. É uma herança cultural dos nossos pais, do entorno, da comunidade, da família, da escola. Sempre elas possuem mecanismos para transmitir esses valores, geralmente valores positivos. E através desses valores é que a gente desenvolve o quê? Atração ou repulsa. Então, isso pode levar com que a gente queira estar próximo das coisas, dessas situações, ou distantes. Então, independente das características físicas que as coisas têm, certo? Então, vamos lá agora a questão da moral e da ética. Até agora a gente só estava vendo o valor, a questão do julgamento que a gente atrela aos objetos, às coisas, aos fatos. Agora, a questão da ética e da moral. A questão é que a moral e a ética, elas vão ser a continuação desse estudo, desse julgamento que a gente faz de valor. Então, o que é moral e o que é ética? Um primeiro princípio ou um preceito para a gente distinguir é o seguinte: moral e ética não são necessariamente contrários, fazem parte de uma mesma dinâmica. Porém, a ética é sobre um ponto de vista individual, a moral é sobre um ponto de vista coletivo. Então, no caso, a moral, ela é herdada. Nós devemos aprender esse sistema de significados, de valores que já foram estabelecidos anteriormente pelas outras gerações. Então, a moral, nós aprendemos. Porém, as regras que determinam o comportamento dos indivíduos em um grupo social, as normas de convivência, também é moral. Então, nós fazemos as coisas porque aprendemos. Porque utilizamos garfo e faca para comer. É um preceito moral. As noções e princípios individuais que fundamentam um comportamento moral, aí sim que a gente diz que é ético. Porque são do indivíduo. A ética não precisa concordar com a moral obrigatoriamente. Então, eu tenho que comer com garfo e faca. Mas se eu estou lá no meio do mato, não tenho garfo e faca, não tenho prato, só tenho um canivetinho para descascar uma laranja, vou comer na mão, não tem problema. O seu princípio ético da sua necessidade de sanar a sua fome, a sua sede, chupando uma laranja, prevê, suporta isto. Não é nenhuma contravenção. Você não vai ser preso por não utilizar garfo e faca por comer. Você sabe que tem um princípio ético que lhe permite fazer isso.
Tá? Agora falando da moral, quando a moral se solidifica, a gente assume um outro comportamento sobre ela, né? Ou seja, um padrão social aceito como regra, e aí então ela se transforma em lei. Tá? Então é a moral que se transforma em lei, não necessariamente a ética. Ok? Então, mesma coisa, o exemplo já bem salientado em sala de aula, o ladrão diz: roubo, mas não mato. Ele tem princípios éticos. O que ele não tem necessariamente é moral. Ok? Vamos um pouquinho mais adiante, dentro de algumas relações que a gente viu, algumas categorias. Tá? Então, a moral do bandido e do ladrão tornam-se repreensíveis do ponto de vista da moralidade pública, pois viola o princípio da tolerância e atinge direitos humanos fundamentais, de acordo com o Gianotti. E aí nós temos 4 categorias: dever, liberdade, compromisso e responsabilidade. O que nós vamos julgar aqui? Necessariamente, né, a pessoa consciente e livre que assume a autoria dos seus atos e responde pelas consequências. Isso a gente vai dizer que é responsabilidade. Tá? Então nós somos responsáveis por aquilo que fizemos. Por quê? Porque nós assumimos a autoria das coisas que a gente faz. Porque nós respondemos. Por isso, responsabilidade. Já por sua vez, tá? Uma promessa que a gente se vincula a uma comunidade em algo que a gente se compromete a fazer, tá? Que não é superficial nem exterior. Aí a gente vai dizer que é um compromisso. Tá? Por quê? A gente fez uma promessa de que aquilo iria se realizar. Já por sua vez, tá? Quando a gente amplia o nosso grau de consciência, a gente quer fazer porque pode fazer, né? Às vezes até gerando conflito com algumas normas morais, nós vamos chamar isso de liberdade. Então, liberdade é o quê? É a ampliação do nosso grau de consciência. Liberdade não é só fazer o que se quer, na hora que se quer, do jeito que se quer, no que é mais conveniente para mim. Isso não necessariamente a gente tenha que configurar como liberdade. A liberdade é o quê? Ampliação da sua consciência, do querer fazer. Ok? E a última categoria, que é a questão do dever, tá? É o quê? É essa consciência da obrigação moral, mas ela não é externa, tá? Mas ela existe conforme regras livremente assim, assumidas. Esse é o dever. Dever não é necessariamente uma obrigação na qual eu não possa questionar de forma alguma. É uma obrigação, mas é uma obrigação moral. Ok? Então vamos lá. Nós vimos também a questão da ética moral, ou seja, os julgamentos sobre os valores das coisas, sejam coletivamente sobre ou também individualmente, e vimos alguns aspectos a mais, como por exemplo a bioética. Aí um exemplo, a biologia molecular e a biotecnologia abriram um campo vasto da engenharia genética. Tá? Até recentemente passou no Fantástico como é que são fabricadas as vacinas. Né? São novas possibilidades, novos valores a serem elaborados nesta nova área de conhecimento e melhoria humana. A questão é, onde é que está, dentro da questão da bioética, né, o seu limite? O que pode ser feito e o que não pode ser feito? Tá? Então, por exemplo, embriões humanos nas tentativas de inseminação artificial, tá? Eles não podem ser simplesmente descartados. Tá? Existem procedimentos, inclusive legais, para a questão de você trabalhar com embriões. Existe uma ética sobre isso. Tá? Dentro da questão, por exemplo, da clonagem reprodutiva, a produção de alimentos transgênicos e o uso de defensivos agrícolas, né, também existem regras sobre isso. Tá? Então, a biopirataria, por exemplo, tá? Ou seja, o açaí, né? A fruta açaí lá do Nordeste, ela foi patenteada pelos japoneses. Né? A gente considera isso uma biopirataria, ou seja, o uso comercial restrito para os japoneses, controlando, né, esse produto, que é um produto tipicamente brasileiro. Então existe, né, inclusive já uma ação junto à Organização Mundial do Comércio, né, dizendo que o açaí é uma fruta tipicamente brasileira,
né? E que o Brasil não precisa pagar royalties, né? Ou seja, um valor para utilizar o açaí para o Japão, porque ele é natural daqui, né? Então seria um contraponto, porque os japoneses registraram o açaí, eles são o dono da utilização do açaí e aí tem que pagar para eles para utilizarem, né? Então seria um contrassenso, por isso considerado biopirataria não é algo positivo em termos de valores morais e éticos sobre a ciência. Tá? A eugenia, ou seja, a melhoria da raça humana pela manipulação genética. Lembro que foi um dos valores, né, propagados pelo nazismo no período de Hitler. Né? Então, o governo alemão, na época, né, tinha políticas de eugenia, né? Ou seja, restringia asilos e casas de repousos muito idosos, as pessoas com doenças congêneres, né, as pessoas que nasciam com dificuldades mentais, né, e com o tempo eles até matavam essas pessoas. Só deixavam quem? As perfeitas, que pertenciam à raça ariana. Expurgavam quem da sociedade? Outras etnias, né, como por exemplo os negros, os judeus, né, por exemplo os bolcheviques russos, né, que não pertenciam a esta eugenia, né, ou seja, essa considerada limpeza, entre aspas, genética. Ok? E os experimentos com seres humanos e animais nos testes de novos medicamentos também precisa de uma ética, de uma bioética. Também agora no Fantástico passou sobre a utilização, né, da chamada pílula do câncer. Né? Então a briga está em, é uma medicação? Mas funciona? Né? Foi testado em ratos de laboratório para situações específicas da doença do câncer. Mas lembrando, cada tipo de câncer é um tipo diferente, é uma doença diferente. E ela não foi experimentada em todas essas situações. Então, a pressão social, né, o Congresso já aprovou, o Senado também, mas os especialistas dizem, olha, vamos, né, aprová-la, por exemplo, mas como complemento alimentar, não como medicação. Porque o nível de exigência para a medicação é muito maior do que para o nível de complemento alimentar. Né? Então, o que permitiria que as pessoas usassem, mas, no caso, responsavelmente. Vamos lá. Outras questões, né, éticas e morais que implicam na sociedade em geral é o desenvolvimento sustentável e de ética ambiental. Nós buscamos usufruir, né, por meio da tecnologia, né, do carro, do celular, de comidas elaboradas, gostosas, né, músicas em alta fidelidade, assim por diante, o que essa tecnologia, a ciência nos traz. Mas quais são as consequências ambientais dessas situações, né, dessas e de outros produtos de consumo? A humanidade, na sua totalidade, pode usufruir de todos esses recursos tecnológicos? Digamos assim, e aqui eu provoco, né, matéria-prima, né, para que todos tenham uma Ferrari na garagem, por exemplo? Né? Então, qual a quantidade de consumo de um americano? Qual a quantidade de consumo em produtos de um brasileiro? Qual a quantidade de produtos em consumo de um africano? Né? Então, são situações diferentes, com níveis de consumo diferentes, né, e que vão usufruir, né, ou mais ou menos dessas possibilidades tecnológicas. Né? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Então é uma questão que a gente tem que ponderar, que a gente tem que emitir um parecer, né, porque são situações diferenciadas. Lógico, como consumidor, a gente quer sempre o melhor, mas até que ponto a Terra suportaria isso, né, em termos de matéria-prima? Outra questão também que a gente tem que se perguntar é a respeito da ética nos negócios. Ou seja, toda empresa tem necessidade de manter e sustentar o seu fluxo de caixa. Né? Ou seja, a questão da sustentabilidade monetária e financeira para se manter saudável ou viável o seu projeto de empresa. Então, aí qual que é a questão? O lucro, ele é válido? Ele é lícito? Ele é justo, né? Ele é legal, essa obtenção de lucro? Qual que é o seu limite? O limite deste lucro? O que seria um lucro correto? Qual a margem que a gente pode pôr num produto? Tá? E aí, um outro revés também toda instituição tem que ter lucro? Né?
qual a justificativa de uma instituição que não tenha lucro? Né? Elas podem existir, devem existir. Que tipo de instituições são essas? Então a gente encontra instituições que geram lucro, né? Ou seja, nós temos uma empresa, toda empresa tem que gerar lucro. Se não gerar lucro, tem que fazer o quê? Vou mandar funcionário embora, porque não está gerando um fluxo de caixa positivo. Então a empresa está se comprometendo no seu fluxo financeiro. Mas qual que é a questão aqui? Para que serve essa empresa? Ela presta um serviço? É um hospital? É uma escola? Né? Ela tem um agregado social interessante que a sociedade quer para si? Ela tem que dar lucro também? Ou até que ponto a sociedade não tenha que se unir para manter economicamente viável esta empresa dentro daquilo que ela faz? Ok? E aí, só para terminar, né, uma frase do Chomsky, que foi um dos autores que a gente viu sobre o aspecto da ética política, da ética dos governos, falecido esse ano. Ele vai dizer o seguinte: o neoliberalismo é o paradigma econômico político que define o nosso tempo. Ele consiste em um conjunto de políticas e processos que permitem a um número relativamente pequeno de interesses particulares controlar a maior parte possível da vida social, com o objetivo de maximizar seus benefícios individuais. Ou seja, é uma crítica até. Por exemplo, a 7ª economia do planeta não é um país, é uma empresa. Então a gente se pergunta, qual é a força que tem uma empresa? Okay? Então tem empresas com a economia da Síria, tem empresas que têm a economia do que hoje gira dentro do país, como o Paraguai. Tem empresas que têm economia que giram, como por exemplo o Iraque. Ou seja, empresas com um fluxo de caixa, dinheiro desse tamanho. Tá? Então, só um pouquinho para a gente pensar, né, sobre o tamanho das coisas, o tamanho financeiro das coisas e a responsabilidade ética do negócio dessas empresas. Ok? Obrigado, pessoal. Até mais. Um bom estudo e uma boa avaliação a todos.